Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast Eixos Tech, o podcast de divulgação científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Quem te acompanha nesse episódio sou eu, professor João Francisco, e o médico e professor Josué Brito. Esse podcast agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio. No programa dessa semana, falaremos a respeito da obesidade, Ozempic e diabetes, um mal do século XXI. Mas primeiro, eu vou apresentar o professor Josué, graduado em Medicina pela Faculdade Atenas e mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Campus Passos. Josué atualmente é professor do curso de Medicina da Faculdade Atenas de Passos. Vamos lá então, Josué, agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast. Eu queria começar conversando com você sobre um assunto, que está muito na mídia. A gente liga, a televisão, vê nos jornais, escuta nos rádios, a questão da epidemia de obesidade. E me diz uma coisa, a gente realmente está vivendo uma epidemia de obesidade? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo o podcast do Eixos Tech. E essa é uma pergunta muito relevante e muito fácil de se responder. Infelizmente, a gente está sim vivendo, eu já diria hoje, uma endemia do que uma epidemia de obesidade. A obesidade, só para você ter ideia, desde os anos 2000, no geral, sofreu um aumento de prevalência de cerca de 20%. Tá? Então, se a gente pegar ali na década de 90 e for olhar em média a quantidade de pacientes sobrepesos e obesos, eu vou colocar os dois no mesmo grupo, que é um grupo que a gente chama de excesso de peso, a cada 100 pessoas você tinha 40. Tá? Você tinha 40 que sofria com excesso de peso. Hoje, você já tem mais de 60 pessoas a cada 100, tá, sofrendo com excesso de peso. Isso na maioria dos países, incluindo aqui o Brasil. Né? E a gente consegue ver isso facilmente na rua. Onde a gente vai, no consultório médico, no supermercado, na farmácia, a gente vê pessoas cada vez com mais peso e cada vez mais pessoas se preocupando com esse excesso de peso. Josué, mas dentro dessa lógica, então, nós estamos vivendo um problema de saúde pública. Porque isso, invariavelmente, vai acabar reverberando no Sistema Único de Saúde. Com toda certeza. A gente não pode entender a obesidade como uma doença, como um problema de saúde isolado. O que a gente precisa entender dessa lógica? Então, dentro disso, você pode falar que a obesidade é multifatorial? Sim, sim. E a gente precisa entender nessa lógica que a obesidade ela vai culminar em diabetes, ela vai culminar em hipertensão, ela vai culminar em doença cardiovascular. Infelizmente, não é um problema que a gente tem que deva ser tratado de forma isolada. E é um problema que eu defendo que ultrapassa a questão de saúde, porque é também um problema econômico e social. Mas econômico, na sua visão, seria mais para que tipo de situação? Por exemplo, a gente sabe que o alimento altamente nutritivo e 100% saudável, o alimento perfeito, vamos dizer assim, seria o orgânico. Não tem produção de agrotóxico nele, é um alimento muitas das vezes vindo da agricultura familiar, tem toda uma questão social por trás, mas a gente sabe que o alimento orgânico ele é muito caro, em comparação com os alimentos que a gente acha no supermercado e que são produzidos em larga escala, também por conta do uso de agrotóxicos. E o que mais você pode dizer para a gente com relação à questão econômica, no sentido de ela estar contribuindo para o aumento da obesidade? Em termos de relação econômica, a gente tem que voltar no início do século e entender a relação atual de trabalho que se estabelece no século XXI. Né? Então a gente precisa entender que hoje nós temos altas jornadas de trabalho, incluindo aí o ambiente, o trabalho, melhor dizendo, até dentro da própria casa, Então hoje a gente leva muito trabalho para casa e cada vez menos a gente tem tempo livre. E no tempo livre nosso, é que a gente cozinha, é que a gente processa os alimentos, é que a gente faz compra. Se eu tenho menos tempo livre, significa que eu vou cozinhar menos, significa que eu vou ter menos tempo para escolher alimentos,
Logo, eu vou aderir a opções mais rápidas. E o que é mais rápido? Cozinhar um arroz, um feijão, uma carne, um legume, uma verdura, ou pedir, né, um delivery, onde eu tenho ali um alimento rico em gordura, rico em açúcares, né? É muito mais fácil hoje, pela nossa dinâmica de trabalho, a gente ter acesso a alimentos que são, né, metabolicamente falando, ruins, né? Alimentos ricos, em gorduras. E aí entrariam nesses alimentos, a gente pensando, né? Vamos pensar do ponto de vista da dona de casa, do dono de casa, né? Do chefe de família que vai no supermercado. Seriam os alimentos ultraprocessados, que são mais rápidos de a gente consumir. Muitas das vezes o preço deles é um preço mais em conta, né? Se comparado com outros alimentos. Mas são alimentos riquíssimos em gorduras, né? Em gorduras ruins, em açúcares, em carboidratos. Em sal também, né? Eu gosto de usar um exemplo fácil. O que é mais barato? Um quilo de carne, né? Ou um quilo de salsicha, né? E o que é mais fácil e rápido de se fazer? Uma carne ou uma salsicha? Então nós temos hoje os supermercados invadidos por todos os tipos de alimentos ultraprocessados, né? A gente consegue sentar aqui facilmente, pensar em 10 alimentos que hoje são é, parte fundamental da nossa alimentação, né? Salsicha é um ultraprocessado que a gente consome muito. A gente tem salames, né? Mortandelas. É muito grande a quantidade Biscoito recheado, né? Sim, sim. Cereal matinal. Enfim, a gente tem uma quantidade de alimentos ultraprocessados realmente que são mais fáceis, né, de produzir, de se fazer em casa e além do preço. Igual você fez a comparação da salsicha com a carne. Vamos colocar aí, hoje, né, no dia que o podcast está sendo gravado, a gente tem o quilo do contrafilé R$ 45. E o quilo da salsicha deve estar o quê? 12. Sim. Né? É uma discrepância muito grande de preço e a gente sabe que a carne vermelha ela tem os benefícios, né, para o ser humano dentro do seu consumo totalmente diferente da salsicha. Não, e pior ainda, a gente tem um cenário se a gente for comparar com vegetais, né? Os vegetais hoje estão caros, a gente está vivendo um cenário onde a batata encareceu, o chuchu encareceu, né? As verduras estão caras e são alimentos que demoram muito tempo para se processar, né? Se a gente for pensar no vegetal, ele tem que ser lavado, ele tem que ser descascado, ele tem que ser cortado, né? Então a nossa dinâmica de vida hoje está dificultando muito uma alimentação saudável. Com certeza. E dentro dessa lógica, a gente percebeu então que a obesidade é um problema sério, muito grave, multifatorial. E aí, dentro desse contexto, ok, né? Você, enquanto médico, tem esse diagnóstico então de um paciente ali que tem esse problema, que é uma doença, né? Muitas das vezes a gente fica naquela lógica que a pessoa está obesa porque ela não tem vergonha na cara, a pessoa está obesa porque ela é preguiçosa. Não, na verdade é uma doença multifatorial, né? E aí, nesse contexto de ser uma doença multifatorial, o que a gente pensa, né? O que a medicina traz para a gente hoje, não só a medicina, como as outras ciências, né? A nutrição, a educação física, a psicologia. O que a gente tem hoje de tratamento de primeira linha, então, para a obesidade? Qual que é o tratamento, vamos dizer assim, padrão ouro? Então, antes de falar de tratamento de primeira linha, a gente precisa entender todos os fatores que levam à obesidade. A gente falou da dieta, que é muito importante, que sim é um fator que vai influenciar muito, né, o excesso de consumo de calorias, mas a gente não pode esquecer ainda da inatividade física, que é algo que a gente vive cada dia mais, né? Quem tem tempo hoje, no geral, com as altas cargas horárias para fazer uma atividade física, né? A gente tem também questões genéticas muito importantes aqui, inclusive fatores que a gente não tem muito controle, como, por exemplo, o peso da nossa mãe, o peso que a gente nasce, né? O tempo de amamentação, que podem influenciar no desenvolvimento da obesidade. Então quer dizer que aquele bebê que teve uma amamentação mais duradoura de qualidade, ele tem menos chance de ser um adulto obeso? Sim, a gente sabe que quanto mais longa a amamentação, né, hoje o recomendado é que seja pelo menos 12 meses, porém a gente já tem estudos que indicam com segurança essa amamentação por pelo menos 24 meses, e isso consegue reduzir o risco de obesidade na vida adulta.
Então, assim, são muitos fatores, né, que vão influenciar nessa relação, inclusive o estresse, né, é um fator importante. Mas voltando para a sua pergunta, que é qual o tratamento de primeira linha padrão ouro, não existe uma resposta aqui única para essa sua pergunta, porque nós temos que considerar que o tratamento da obesidade, a gente tem um tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, né? Quando eu falo de tratamento não farmacológico, eu quero dizer algumas condutas que a gente tem que tomar na vida da gente que ajudam na perda ponderal. Como, por exemplo, melhora da dieta, né? Restrição aí calórica. A gente tem aqui também a questão de redução do estresse, então entrando aí com apoio psicológico, com apoio nutricional. A gente tem a atividade física. Então, no geral, o que eu posso dizer para você? O melhor tratamento para a obesidade hoje é o acompanhamento multidisciplinar desse paciente que é obeso. Então, pelo que eu percebi, o tratamento padrão ouro, ele não depende só do médico. Ele vai depender de um bom médico, de um psicólogo, de um educador físico, de um nutricionista, de um acompanhamento totalmente multidisciplinar que vai trabalhar nas causas, né, que estão gerando aquele quadro de doença na pessoa, correto? Sim, sim. Um médico sozinho, ele até pode levar que o paciente tenha uma perda ponderal através de fármacos, através de algumas orientações. Mas hoje a gente sabe que para a perda efetiva e para a manutenção dessa perda de peso efetiva, que é outro fator muito importante, porque não adianta nada eu perder 10, 15 quilos agora e daqui 4, 5 meses eu recuperá-los, né? Então a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Mas aí então, Josué, essa questão que você está dizendo é a questão que a gente sabe muito popular, né, que é o efeito sanfona. Como que a gente tenta evitar o efeito sanfona? O que a gente pode fazer, né, para não ter aquela lógica que a pessoa emagrece muito, ela bate um peso que é desejo dela, né, ela fica feliz ali, satisfeita, e aí 6 meses depois ela recupera, né? Muito, assim, a gente brinca. Tem pessoa que emagrece, aí para comemorar que emagreceu, vai lá e come um lanche, né? Pede uma pizza, um hambúrguer e tal, mas enfim, brincadeiras à parte, o que a pessoa pode fazer, né, do ponto de vista de saúde, para evitar essa questão do efeito sanfona? O efeito sanfona é um efeito muito interessante que a gente tem no nosso corpo, porque toda vez que a gente perde peso, o nosso apetite aumenta. Então é um paradoxo. Quanto mais peso eu perco, mais fome eu vou sentir. Tá? Então eu vou ter um estímulo cada vez maior para ganhar peso. Então lidar com o efeito sanfona é uma coisa muito difícil, né? A gente tem algumas estratégias hoje bem postas para garantir a manutenção da perda ponderal. Então o que a gente tem disponível hoje? Nós sabemos que o paciente que passou por um período de perda de peso, que ele conseguiu alcançar o peso ideal, ele tem que manter uma rotina de atividade física. Tá? Ele tem que manter uma rotina de atividade física. É ideal que esse paciente ele reorganize para sempre a sua dieta. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não é meu ramo a nutrição, nem quero, né, dar conselho nutricional para ninguém. Mas uma coisa tem que ficar clara. Né? Dieta é tudo aquilo que a gente come. Tá? Então, assim, todos nós temos a nossa dieta. Né? E hoje em dia, né, como a gente acabou de conversar aqui, a nossa dieta é muito rica, né, em alimentos ultraprocessados, né, em alimentos muito calóricos. E a gente sabe que para a perda ponderal existe uma busca cada vez mais incessante de soluções milagrosas. Né? Então a pessoa, muitas das vezes que quer perder peso, ela vai lá e ela tira todos os ultraprocessados, todos os alimentos calóricos e vai querer sobreviver a folha e água. Né? Passado aquele tempo em que ela conseguiu, né, o peso ideal, o peso desejado, a pessoa vai e volta aos velhos hábitos. E com isso o que vai acontecer? Vai voltar a ganhar peso. Né? Vai voltar a ganhar peso. Então essa é uma consciência que é preciso que o paciente que faz o tratamento ele tenha. A reorganização da dieta tem que ser algo que deve ser mantido mesmo após a perda ponderal. Então isso, né, que é um trabalho que deve ser feito junto com o profissional, né, da nutrição, junto com o nutricionista,
a diversificação alimentar, né, a limitação de alimentos calóricos, né, de alimentos ricos em açúcares, em gorduras, isso deve se manter ao longo do tempo, né? E outras coisas também vão impactar. Sono, tá? É uma coisa que às vezes a gente não raciocina tanto, mas a qualidade do sono. Tá? Ter uma noite de sono de 8 horas tranquila é também um dos fatores que vão impactar na manutenção dessa perda ponderal. E dentro dessa lógica, a gente tem também a obesidade como um tabu, né? Porque muitas das vezes a gente não entende, né? Ou pensa que as pessoas são obesas, igual eu falei, por preguiça, por questão de pensamento, psicologia. E, na verdade não é. É uma doença então multifatorial que precisa de um tratamento sério, né? Não é só força de vontade para a pessoa perder peso. Tem CID, né? É importante dizer que a obesidade tem CID. E aí dentro dessa lógica, Josué, tem alguns pacientes que lutam, né? Muitas vezes a vida toda contra essa doença e não conseguem e vão chegar num nível de precisar fazer cirurgia bariátrica, que penso eu, né, que é assim a última instância ou uma das últimas instâncias. Qual a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre a bariátrica? Você já teve experiência de atender algum paciente que estava próximo, que foi indicado? Muitas vezes eu vejo pacientes que fazem bariátrica, depois tem problema psicológico. Como é que está essa questão da bariátrica? Ela já foi pior, ela está melhorando, está evoluindo? O que você pode trazer para a gente dentro dessa discussão? Então, como que a gente organiza o tratamento da obesidade? Inicialmente, a gente faz esse tratamento não farmacológico, que eu já citei aqui, né, de reeducação alimentar, de atividade física. E no paciente que tem um IMC maior do que 30, a gente faz a combinação com alguns fármacos, né? A gente tem várias medicações hoje disponíveis. Porém, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, né, perder a quantidade ideal de peso só com esse tratamento não farmacológico e farmacológico, sendo muitas das vezes necessário o tratamento invasivo, que é o balão, que é a cirurgia bariátrica. Hoje nós temos uma definição do Conselho Federal de Medicina onde se é recomendada a cirurgia bariátrica para pacientes que têm IMC maior do que 40, tá? Ou maior do que 35 com comorbidades. E um dos elementos que é necessários para esse paciente é que os tratamentos clínicos, isto é, o tratamento com medicamento, o tratamento não farmacológico, tenham falhado. Então a gente nunca vai indicar a cirurgia bariátrica como a primeira estratégia. Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela tem um impacto muito grande. Seja um impacto psicológico, tá? Então a gente tem vários estudos que mostram que pacientes após bariátrica desenvolvem depressão, desenvolvem ansiedade, desenvolvem, né, transtorno de pânico. Então é algo muito sério. Tanto que hoje é exigido que, para se fazer essa cirurgia, também deva-se ter anteriormente, né, e em todo esse processo, um acompanhamento multidisciplinar. Um nutricionista, com um psicólogo, né, com um psiquiatra, dependendo da situação. Né? A gente não pode pegar um paciente ali obeso, IMC 40, 50, e de cara já indicar essa cirurgia. E fora isso, a gente sabe que é uma cirurgia que tem também alguns aspectos metabólicos negativos. É uma cirurgia que pode gerar déficit de ferro, déficit de vitaminas, o que eventualmente pode levar a anemias e várias outras patologias. E você falando desse efeito negativo da bariátrica, eu tive um paciente, acompanhei um paciente, ainda na minha época de estudante, né, então acompanhei com o meu preceptor, um paciente que ele fez bariátrica, ele era homossexual, tá? E ele, depois que fez a cirurgia, ele apresentou uma síndrome que a gente chama de síndrome de Dumping. O que é essa síndrome? Toda vez que ele alimenta, ele tem vontade de evacuar. Logo, toda a qualidade de vida desse paciente foi perdida. Tá? Foi perdida, algo muito triste. Ele tinha 30 e poucos anos e não conseguia mais manter relações sexuais por conta disso. Então, pode ter alguns aspectos muito negativos.
Mas, em aspectos gerais, é uma cirurgia muito benéfica quando todas as outras medidas já falharam. Visto que é uma cirurgia na qual a gente consegue reverter diabetes, reverter dislipidemia, que é o excesso de colesterol no sangue, e a gente consegue com ela também reverter até mesmo hipertensão. Então, assim, tem que ponderar todos esses elementos. Mas aí dentro dessa lógica, Josué, nós estamos percebendo que tem, né, ou que está sendo vinculada, pelo menos esses tempos atrás, teve uma reportagem, né, no Fantástico da Rede Globo, falando da droga do momento, ou das drogas do momento, né, que são as canetas emagrecedoras. Né? Nós temos aí diferentes tipos de canetas emagrecedoras, que estão sendo utilizadas naquela lógica off-label, né, que na verdade, pelo que me parece, elas são para tratamento de diabetes, correto? Hoje a gente já tem a aprovação pelo FDA dessas canetas para obesidade. O intuito inicial, sim, elas foram aprovadas para diabetes, porém a gente percebeu que as moléculas que elas são agonistas, né, as moléculas que elas mimetizam no corpo também geram saciedade e retarda o esvaziamento gástrico, o que consegue, né, acabar tratando a obesidade. Hoje nós temos duas canetas em especiais que estão sendo muito usadas. A liraglutida e nós temos a semaglutida, que é o famoso Ozempic. Qual que é o grande problema do momento? Essas drogas estão sendo usadas de forma inadvertida. Essas drogas estão sendo usadas por quem não tem indicação. Então isso já é um problema que a gente enfrenta há muitos anos em termos de medicações anti-obesidade. Mas será que elas estão sendo utilizadas sem indicação? Porque, assim, é claro, se você tem um paciente que está num estado de obesidade, que precisa de um tratamento e muitas vezes tem outras comorbidades, você vai receitar, né, além do tratamento multidisciplinar, e aí você vai indicar uma caneta dessa, mais um acompanhamento do nutricionista, do psicólogo, atividade física, né, tudo bem. Mas será que o uso desenfreado não pode estar ocorrendo porque a gente vive também numa sociedade em que nós temos uma ditadura da beleza, ou mais do que isso, que as pessoas não estão com um problema de autoimagem, porque às vezes uma pessoa que quer perder ali 3 quilos, 2 quilos e já tem um corpo aparentemente satisfatório, mas ela não se enxerga no espelho, né? Ou melhor ainda, ela vê pessoas com corpos perfeitos, né? Com os filtros aí que a internet reproduz, e aí tem aquela questão também psicológica de querer emagrecer, utilizar um remédio que não é para o caso específico dela, né? E isso gera uma grande consequência, tanto para o corpo de quem está consumindo, para o mercado que às vezes não vai conseguir abastecer, né, esse remédio para outras pessoas que necessitam e muitas das vezes vai estar em falta. Outra coisa que me chama a atenção é que esses medicamentos não são baratos. Né? Num país como o Brasil, em que a gente tem um alto índice de pobreza, de desigualdade social, são remédios aí que estão custando na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200. Essas canetas que têm essa aplicação. Então são remédios caros, né? Não tem acesso para todo mundo, não estão disponibilizados no SUS. E aí, dentro dessa lógica, eu queria te perguntar exatamente isso. Será que muitas das pessoas também não estão tendo outros problemas que estão fazendo utilizar esse remédio, para além da obesidade, algumas questões psicológicas, de ditadura de beleza, de uma sociedade que está nessa luta desenfreada por um padrão que a gente nem sabe que padrão é esse? Perfeito. Irretocável essa observação. A gente vê isso muito na prática médica e principalmente no ambiente feminino. Né? A gente tem tradicionalmente, como própria estrutura da sociedade, a tentativa de se impor alguns padrões de beleza. E o padrão hoje é um IMC extremamente baixo, né? Aquele abdômen, né, trincado, né? Tanto para homem quanto para mulher. Né? Quanto para homem quanto para mulher. Só que nós homens, convenhamos que por uma questão, né, de machismo, a gente se importa muito menos com esse padrão, a gente corre muito menos atrás, né? Agora a mulher, né, por uma questão de imposição social, ela vive sempre correndo atrás desse padrão, né? Então a gente vê na prática, melhor dizendo, mulheres utilizando furosemida para entrar no vestido em número menor, mulheres utilizando o Ozempic, mulheres utilizando, né, os famosos suplementos para tentar tentar buscar o emagrecimento. Então a gente vê cada vez mais
pessoas que estão, às vezes, dentro da academia, que fazem atividade física, que têm corpos musculosos, que não têm um índice de risco, caindo nessa bobagem que tem que ser o mais magro, né? Que o corpo tem que ser o mais magro possível, que ele não tem que ter gordura nenhuma, e abusando desses medicamentos. Infelizmente, é uma situação muito triste. Agora, um outro ponto que você colocou é muito importante: preço de medicação. Nós temos alguns medicamentos mais baratos aqui no mercado brasileiro, tá? Além das canetas emagrecedoras, nós temos a sibutramina e nós temos o Orlistat. Eu, particularmente, não sou fã e nem gosto de prescrever nenhuma das duas medicações. Primeiro, a sibutramina, porque ela é uma anfetamina, né? Isto é um medicamento que aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão, inclusive é um medicamento que aumenta o risco do paciente ter infarto. Mas cuidado, você que está ouvindo esse podcast, não é para ouvir isso daqui e falar, vou abandonar essa medicação. Tá? Se o seu médico te prescreveu, é porque ele avaliou esse risco. Tá? Então deve ser seguida a prescrição médica. E é claro que todos esses remédios devem ser feitos, a utilização, né, com prescrição, com acompanhamento médico. Sim, isso Porque a gente tem também no Brasil a questão desenfreada do uso, né? Eu tenho uma farmácia de um amigo que eu consigo comprar. A gente sabe que na realidade do nosso país isso existe, né? Sim. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Então esses tratamentos não são brincadeira, né? Eles devem ser acompanhados por profissional, que está ali te acompanhando, está vendo seu dia a dia, está vendo a necessidade realmente de você usar. Não é porque uma gordurinha mais ou menos no corpo, todo mundo tem, eu estou errado. E teve uma trend, né, no TikTok, né, que é uma das redes hoje mais utilizadas por jovens, especialmente relacionada ao uso de sibutramina. Veja só, uma medicação virou trend. Isso significa que essa medicação, né, as informações sobre ela, e muitas das vezes até deletérias, né, o incentivo ao uso, viaja de norte ao sul do país para uma rede social. Né? Tudo isso por conta dessa necessidade de imposição desse padrão de beleza. Né? E é preciso a gente entender, todos os corpos têm gordura. A questão evolutiva. Né? O homem sapiens, ele tem tecido adiposo, ele precisa ter uma reserva energética. É exatamente isso que eu ia falar, é a nossa reserva. Né? A gente não consegue zerar. Né? A gente consegue zerar artificialmente. E aí nós vamos pagar um preço por isso. Né? A nossa saúde, por mais que às vezes você tenha um corpo esteticamente, vamos colocar, dentro do padrão, não quer dizer que é um corpo saudável. Né? Eu acho tão triste essa condição, porque a gente teve, né, casos emblemáticos nos últimos anos, né, casos fatais de pessoas que se submeteram a procedimentos estéticos em clínicas clandestinas, dentro de apartamentos, em ambientes totalmente insalubres, para tentar fazer, né, uma lipoaspiração, que é a única forma de se zerar totalmente ali, né, a quantidade de gordura ali do seu abdômen. É muito triste essa situação sanitária atual no Brasil. Perfeito, então, doutor Josué. E para a gente finalizar, gostaria que você fizesse um apanhado geral de dicas para as pessoas então que estão sofrendo com a obesidade, que precisam emagrecer, que muitas das vezes estão desanimadas, né? Não tem recurso para comprar a caneta, mesmo que o médico tenha prescrito, mas quer tentar de outra forma, quer buscar uma vida diferente, quer buscar sair dessa doença, dessa condição de saúde. Quais são as dicas que você pode deixar para a gente nesse encerramento? Eu acho que é importante que as pessoas que buscam emagrecimento tenham em mente que uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é buscar sair da inatividade física. Qualquer atividade física, por mínima que seja, é melhor do que nada. E o outro conselho que eu dou é que estabeleçam metas reais de perda ponderal. Não adianta querer perder 10, 20 quilos em 1, 2, 3 meses. A perda ponderal ela tem que ser um processo de transformação. Um processo de transformação mental, tá? Um processo de transformação físico. Né? Tudo isso deve estar junto para que essa perda ponderal ela seja saudável. Comemore, tá? Comemore pequenas perdas. A gente sabe hoje que perder 5 a 10% do peso já é o suficiente para trazer
benefícios, tá? A gente sabe que já é o suficiente para trazer benefícios, para trazer proteção, para trazer mais saúde. E tente, hoje mesmo, modificar sua dieta, né? Ingerindo mais vegetais, mais legumes, mais folhas, tentando reduzir, né, os ultraprocessados, os alimentos gordurosos, os alimentos ricos em sal. E para você que quer perder peso, provavelmente, né, nos próximos anos, a gente, às vezes até nem anos, às vezes até nos próximos meses, a gente vai ter algumas soluções melhores em termos de medicação, né? Hoje a gente sabe que vai chegar no nosso país um excelente medicamento, acabou de ser aprovado pela Anvisa, que é o Mounjaro ou Tirzepatida, né? Que é também um primo, eu diria que o primo rico do Ozempic, que consegue gerar uma perda ponderal cada vez maior. Mas, claro, mesmo com medicamentos baratos, como o Orlistat, como a sibutramina, mais em conta, a gente consegue sim promover uma perda ponderal. Mas muito mais importante do que perda ponderal é levem vidas saudáveis. Perfeito, então, doutor. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que ficou claro para as pessoas, né, que dá para virar o jogo, dá para sair dessa doença. A gente sabe que não é fácil, mas existem alternativas. E a ciência cada vez mais está nos entregando possibilidades, né? Há tempos, o tratamento ouro era com esses medicamentos, né? A gente tinha esse butramina, entre outros, como tratamento ouro. Isso já mudou. Isso está sendo cada vez mais modificado. Nós temos também a questão dos laboratórios desenvolvendo novas tecnologias, a educação física mudando os tipos de exercício, perdendo mais calorias, fortalecendo mais o corpo, a nutrição com novas dietas mais completas, né, para quem tem diferentes objetivos. Então a ciência está se movendo, está mexendo, porque a obesidade é um problema contemporâneo que a gente precisa da ciência para resolver. Portanto, a gente vai ter muita novidade nos próximos anos. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, de qualquer modo, eu agradeço a sua presença conosco, agradeço aos nossos ouvintes e gostaria de lembrar que o objetivo desse podcast é, de maneira simples, descontraída, direta, trazer para vocês como funciona a ciência em suas diferentes perspectivas. Portanto, não deixem de curtir, colocar todas as estrelinhas aí no Spotify, gente, avaliando o nosso trabalho de maneira positiva, para que a gente continue trazendo para vocês diferentes temas, diferentes abordagens, diferentes profissionais e diferentes cientistas aqui no nosso podcast. Também não deixem de compartilhar, é muito importante que vocês compartilhem o nosso trabalho com seus amigos e familiares. E, por fim, eu espero que tenhamos trazido mais conhecimento para a vida de vocês. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Até o próximo episódio. Tchau.